Prezado telespectador real, querida telespectadora real, conforme combinado na edição da semana passada, daremos continuidade às entrevistas com Sua Excelência, Prefeito Municipal Johnny Maicon, que confirma o compromisso assumido na edição anterior, retornando para mais uma edição tratando de temas extremamente importantes no que se refere, sobretudo, à prestação de serviços públicos essenciais e, certamente, lhe oferecendo novamente uma oportunidade imperdível de obter esclarecimentos de quem tem, evidentemente, a missão de promover o bem público de nossa cidade com clareza, com transparência, com verdade e, sobretudo, com serenidade. Nesta edição inédita do programa Cidade Real, de número 773, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de dezembro de 2022. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, sobretudo, esclarecimentos de utilidade pública, para que você, que tem vida inteligente, possa avaliar, comparar, deduzir, refletir e, sobretudo, formar opinião. É preciso termos opinião, mas, evidentemente, utilizando-se e adotando-se informações confiáveis, informações verdadeiras, honestas, transparentes, sobretudo também permitindo e contemplando o contraditório, uma vez que se observa uma profusão de fake news nas redes sociais e precisamos também entender e ouvir atentamente o lado oposto, ou seja, a administração pública, que aqui comparece novamente através de Sua Excelência, o Prefeito Municipal Johnny Maicon, a quem cumprimentamos novamente, agradecendo o seu retorno. A direção da TV Zoom e a nossa produção sentem-se honradas e prestigiadas com o retorno a esta gravação, conforme combinado.
Eu que agradeço, Zuri. Aqui o último programa do ano 2022, programa de número 773. Excelente! Estou acompanhando excelente, a sequência. Excelente! Vai ser um momento bastante proveitoso para a gente passar aí, resumidamente, um pouquinho de algumas áreas que a população espera esclarecimentos, né, do Poder Executivo Municipal, e estamos aqui para prestar contas daquilo que a gente tem feito e aquilo que a gente tem pretensão de fazer nos próximos meses e anos. Excelência, ainda pendente da nossa edição anterior, ficou a expectativa de ouvi-lo acerca das obras do Hospital do Câncer. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bem, as obras do Hospital do Câncer estão a pleno vapor, nós temos mais de 100 pessoas trabalhando diariamente no local. A expectativa e a previsão é que seja inaugurado em meados de 2023. Meados de 2023. Bem, e aí a gente tem entrado em contato frequentemente com o nosso secretário estadual de saúde, doutor Alexandre Kiep, porque a gente tem toda uma preocupação, porque não é só a obra física, precisa toda estruturação de equipamentos, de pessoal, né, e a gente tem conversado muito sobre isso, e aí, segundo o secretário estadual de saúde, está dando aí todos os encaminhamentos, né, inclusive processos licitatórios caminhando para aquisição de equipamentos e também todos os encaminhamentos sendo dados em relação a montagem de equipes técnicas profissionais para atender a população. Essa que é uma das maiores demandas de saúde pública de Nova Friburgo e região, indiscutivelmente dos maiores presentes de saúde pública para o estado do Rio de Janeiro. Eu sempre digo isso quando eu estou com o governador Cláudio Castro. Então, existe aí essa grande esperança e expectativa nos nossos corações. E será muito celebrada, até porque quem tem dor tem pressa. Exato. Ainda nesta mesma linha, prefeito, da prestação de serviços públicos essenciais, estamos na expectativa, que, aliás, é o que também nos move, acerca de uma solução definitiva para a continuidade do transporte coletivo municipal. Depois de confusões, imbróglios, vamos dizer assim, intolerâncias de ambas as partes, me parece que agora o momento é um momento mais favorável, mais pacífico, mais harmônico, para tentar se estabelecer um instrumento jurídico que se chama contrato emergencial para a continuidade desse serviço até que haja uma licitação para o mesmo serviço. Exatamente, Zuri. É um dos problemas mais crônicos que o município tem, principalmente nesses últimos anos. A gente tem tido uma relação institucional muito respeitosa, ética, moral, né? Inclusive que não tem apenas como participantes a prefeitura e a empresa, mas hoje também nós temos o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Que no ano passado nos garantiu, através de um processo judicial, uma contratualização que, como consequência, deu maiores garantias e segurança para as duas partes, né? E agora a gente também tem continua fazendo a nossa parte, né? Embora que existam algumas contestações por parte da empresa, e a gente entende que vai prevalecer o bom senso, porque tem a COP que fez um estudo, né, do que ela entende tecnicamente ser o valor justo, o valor real da tarifa atualmente, né? Mas, paralelamente a isso tudo, a gente tem avançado com o nosso estudo da COP. A gente tem tido reuniões frequentes, né? A gente já avançou algumas etapas para o processo licitatório. Né? A gente já avançou algumas etapas. Previsão é que seja meados do ano que vem, que a gente tenha publicado um edital, né, dentro da nossa realidade, mais atualizado possível, que haverá algumas previsões de modernização do sistema, né? Inclusive, a gente tem caminhado para provavelmente a gente ter, ao invés de duas empresas, uma empresa só para operação e a outra empresa de bilhetagem eletrônica. A minha mente... Falei tão rápido que embaralhou. Bilhetagem eletrônica. Exatamente. E além de ter esse controle de bilhetagem, a ideia é que essa empresa tenha um controle para aferir, né, o valor da tarifa, ter uma equipe técnica multidisciplinar, né,
para poder fazer esse acompanhamento de perto, para emitir relatórios frequentes e também para que a gente avance em instrumentos e ferramentas tecnológicas, né? Porque é importante a gente cada vez mais utilizar da tecnologia para gerar maior transparência, comodidade, praticidade para todas as partes. Então, a gente tem caminhado bem inclinado nesse sentido, né? E também da gente, ao invés de ter esse contrato clássico, né, de tarifa pré-estabelecida, em que anualmente tem o reajuste tarifário, essa questão toda, temos uma inclinação de fazermos essa contratualização por quilômetro rodados. Que é um modelo adotado por algumas capitais do país. Exatamente. É bom para quem? Para todo mundo. É bom para a empresa, porque é uma garantia, né? O que ela rodou de quilômetros é o que ela vai receber. Vai ser remunerado. Pelo serviço prestado, exatamente. E para o município também é excelente, porque possibilita o município, inclusive, fazer política pública de transporte coletivo. A gente pode chegar a um dado momento, por exemplo, com esse tipo de contratualização, e a gente enxergar que nós temos condições de, por exemplo, aqui eu estou levantando o meu imposto, não estou dizendo que a gente vai fazer, sim, né? sim, Mas pode chegar que todo domingo vai ter uma tarifa social, vai ser R$1 a tarifa, ou vai ser gratuito, ou para determinados aniversário da cidade, para o pessoal vir para o desfile, a passagem vai ser R$1. Então a gente vai ter possibilidade de fazer isso. E também... Até porque, prefeito, se me permite interrompê-lo, e para que quem nos assiste compreenda, nessa hipótese ou nessa pretensão de que a empresa seja remunerada por quilômetro rodado, para ela se torna indiferente o valor da tarifa aplicada. Sim, exato. Dentro da sua propositura de que haja uma tarifa diferenciada aos domingos, uma tarifa social em determinadas épocas do ano, enfim, isso permite essa flexibilização. Exato, porque vai ter um valor pré-estabelecido do quilômetro. Exato. E o quilômetro vai valer o mesmo valor, independentemente de qualquer coisa. Claro que quanto mais você aumenta a quilometragem, tende a diminuir o valor, né? Porque você diminui no montante geral, né, de forma proporcional, o custo operacional. Então, assim, a gente tem tido muitas reuniões, horas de reuniões com o pessoal técnico, né, da COP, inclusive o Rômulo, que é o coordenador dessa equipe, é uma pessoa muito experiente, já é um senhor que já trabalha décadas, né, com elaboração de estudos e de editais para transporte coletivo em várias partes do Brasil, inclusive para algumas capitais. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir equalizar a situação, vamos gerar aí uma segurança para todo mundo e o melhor de tudo, que é uma expectativa de todos nós. A gente vai conseguir melhorar o transporte coletivo municipal. E existe nessa vamos dizer assim, esse estudo, licitação, a pretensão de se introduzir ônibus elétricos na frota circulante? Bem, na verdade, temos esse objetivo. A gente só está estudando para ver se vai ser já de imediato ou com o passar do tempo. Até porque a nossa lei orgânica estabelece que o contrato de concessão para transporte coletivo pode ser de 10 anos, sendo renovável para mais 10 anos. Exatamente. E existem algumas condicionantes. E uma das condicionantes é em relação à mudança da matriz energética, né? Então, é até um processo natural. A empresa, né, cumprindo, a empresa vencedora no futuro, cumprindo a rigor o que foi estabelecido no edital, né, em relação à qualidade, e ela gradativamente, né, diminuindo aí, né, a emissão de carbono, tendo gases poluentes. E a gente coloca de maneira geral de matriz energética, né? Claro que hoje a gente fala muito dos veículos elétricos, né? Mas as coisas acontecem numa velocidade tão grande, porque daqui a 10 anos a gente pode ter novas fontes de energias, sem dúvida, né, que sejam até mais vantajosas do que a elétrica, por exemplo. Sem dúvida. Né? Então, assim, por isso que a gente coloca de forma genérica. Eu posso assegurar para a população, né, que a gente vai conseguir resolver isso de uma vez por todas. Inclusive, a gente tem conversado muito com a COP que o nosso objetivo é fazermos um edital de licitação que atenda as expectativas da população, mas que também gere uma atratividade empresarial.
né? Porque é muito ruim Perfeito. a gente fazer um edital que a gente coloque na rua, cria expectativa, faz a licitação e dá deserto. Então, dessa maneira, a gente não vai resolver o problema. Né? Então, a gente tem que fazer uma coisa equilibrada, uma coisa moderna, uma coisa muito bem pensada, que seja bom e justo para todas as partes. Principalmente para o usuário. Exatamente. Concluindo, prefeito, a pretensão, então, é se estabelecer uma nova contratação emergencial pelo período de 1 ano. Exato. E, neste período, se estabelece o processo licitatório. Exatamente. De tal forma que, havendo concorrentes participantes que se sagrem vencedoras, assumam a prestação de serviço automaticamente, substituindo a contratação emergencial. Perfeitamente. Até porque, dentro da nossa previsão, a gente acredita muito que meados do ano que vem, quando eu digo meados do ano que vem, provavelmente ainda até o findar do primeiro semestre, essa pelo menos é a nossa expectativa inicial, a gente consiga dar todos os encaminhamentos resolutivos. Eu lhe diria que, coincidindo com o aniversário da cidade, seriam 2 excelentes presentes. Inauguração do Hospital do Câncer, conforme dito pelo prefeito, e o encaminhamento definitivo desse imbróglio que envolve o transporte coletivo municipal. Seria um avanço que recupera, inclusive, passivos de administrações anteriores, correto? E garante, pelo menos durante um bom período, né, que o contrato estabelece, independentemente de quem seja os futuros gestores, é uma situação que vai estar equalizada, equilibrada e já com perspectiva de melhorias progressivas. Até porque há de convir que, diante de uma instabilidade, né, da empresa na cidade, porque ela está avançando para ser um novo contrato emergencial, que é um contrato temporário. Sim. É diferente da licitação. A licitação Certamente. já tem uma previsão dentro de uma planilha de custos de investimentos. Né? A pessoa não vai investir, né, para 20 anos se ela só tem garantia de 1 ano. Sem dúvida. Né, e vice-versa. Então, assim, a gente tem a expectativa, inclusive, que com o futuro contrato de concessão, a gente vai conseguir, inclusive, garantir esse aumento de qualidade, porque a empresa que sagrar-se vencedora vai valer muito a pena ela fazer esse investimento. Equilibra e define as relações. Exato. Simples assim, e eu entendo que é a solução, se não a única, a melhor de todas. Ainda nessa vertente, prefeito, dos serviços públicos, também temos notícia de que em setembro se encerra o contrato de concessão da coleta e destinação final do lixo. Este processo de renovação, através de processo licitatório, também está sendo motivo de estudo pela municipalidade? Exatamente. Já contratamos a FIP, né, que é uma das melhores do país. A gente vai ter um estudo bastante minucioso, né, e o nosso objetivo também é modernizar a nossa coleta e tratamento de lixo, né, prevendo que já é um serviço muitíssimo bem executado. Sem dúvidas, né? Inclusive, sempre assim, muito obediente e fiel ao contrato com a municipalidade, né? E aí algumas pessoas cobram algumas coisas a mais em relação à prestação do serviço. Mas a questão da reciclagem, a questão da separação dos resíduos, né? Então, assim, aí eu sempre explico para as pessoas, eu não posso cobrar além do que está previsto no contrato, né? Então, a gente tem aí uma grande oportunidade, e eu costumo dizer o seguinte, que a gente recebeu algumas bombas, herdamos, né, algumas bombas em relação ao transporte coletivo, em relação à questão da coleta e tratamento de lixo, mas também é uma grande oportunidade da gente remodelar, né, e estabelecer uma nova forma que seja cada vez mais satisfatória, moderna, que atenda aos critérios, né, ambientais, de modo que a gente consiga gerar aí melhor qualidade de vida, não só para agora, mas para as próximas gerações, né? Então, esse é um dos grandes objetivos e eu tenho certeza absoluta que esse edital de uma nova concessão vai gerar muitas vantajosidades para o município. Inclusive, já falo de antemão, Zuri, que a gente vai colocar, né, elencar no rol de estudos a possibilidade, inclusive, da empresa vencedora da concessão também fazer a limpeza urbana. Excelente, né? Excelente. Porque a gente sabe o quanto que isso pode aumentar a nossa qualidade
de limpeza, né, de organização das nossas ruas, das nossas praças de maneira geral. Tem-se notícia, prefeito, que em outros municípios, que a mesma empresa que atua em Nova Friburgo também tem contratação na mesma finalidade. Além da coleta e destinação do lixo, ela promove a limpeza urbana e poda de árvores, corte e poda de árvores que, evidentemente, exijam tal serviço. E Nova Friburgo tem muita demanda nesse sentido. Muitíssima. Seria uma modernização. Exato. De tal forma que tivesse uma única empresa cuidando de todos esses aspectos, e eu entendo particularmente que isso favorece o controle e a fiscalização por parte do poder concedente. Sem sombra de dúvida. Prefeito, além dessas questões que já foram aqui abordadas, me parece, e aí faço novamente a mesma sugestão, que face ao cenário de concessões em Nova Friburgo, porque abordamos aspectos relacionados ao transporte coletivo e à coleta de lixo, mas também temos coleta, tratamento e distribuição de água e de esgoto, operação de terminais rodoviários, funcionamento do teleférico, entre outras concessões, se bem que estaduais e federais presentes em Nova Friburgo, já justificaria a criação de uma agência municipal de regulação de serviços concedidos. E o município de Nova Friburgo não estaria inventando a roda. Eu tive a oportunidade de me aprofundar sobre essa questão, visitando, inclusive, outros municípios bem-sucedidos que criaram essa estrutura técnica para que possa estabelecer uma relação mais equilibrada com as concessionárias, porque cada contrato é muito específico. Ele tem as suas peculiaridades, tem as suas vertentes jurídicas de cada prestação de serviço. E eu entendo que seria uma forma muitíssimo inteligente de criar um organismo para regular, para acompanhar, para fiscalizar a prestação desse serviço. Existe também esta pretensão de propor a criação de um organismo dessa natureza no seu mandato? Bem, na verdade, assim, a gente tem caminhado internamente com a nossa reforma administrativa. A gente, num primeiro momento, né, pensamos já em incluir a agência reguladora, mas diante da complexidade, existem muitas especificidades, porque não adianta também montar uma estrutura por montar. Nós temos que montar uma estrutura que tenha uma garantia que vai prestar um serviço que seja 100% satisfatório, né? Então, no primeiro momento, a gente não vai incluir, mas nós temos discutido muito internamente para que no futuro, de fato, a gente tenha efetivamente uma agência reguladora que, claro, obviamente, vai gerar um melhor controle, um maior monitoramento, com tecnicidade, né, que vai enxergar, né, com um olhar bastante criterioso as questões jurídicas e técnicas atinentes a cada uma das áreas de concessão do município. Quando for conveniente, posso disponibilizar todo esse estudo que eu tenho acumulado durante muitos anos, e o melhor modelo, prefeito, rapidamente, sem me estender, é o que cria um organismo independente. Independente, exato. Ou seja, com dotação orçamentária própria, com servidores concursados, Sim, com o cargo de superintendente ou o cargo equivalente não seja coincidente com o mandato do prefeito municipal. Sim. Ou seja, similarmente ao que se observa no Ministério Público, também essa agência precisa ter independência e autonomia para bem executar as suas funções. Então, seria uma estrutura dinâmica, moderna, versátil e, sobretudo, autônoma, com dotação orçamentária própria na peça municipal. Porque aí sim se cria uma forma inteligente de se equilibrar essas relações. Fica a sugestão e a minha contribuição para esta situação que seria extremamente proveitosa, até porque, conforme eu disse, Nova Friburgo tem essa característica ímpar, como tantas outras no território nacional. Mas nós cuidamos dos nossos serviços essenciais. Excelência,
Tratemos agora de aspectos políticos, que evidentemente fazem parte da sua agenda, da sua rotina diária. Inicialmente, lhe indago acerca das relações com o poder legislativo municipal, que ultimamente tem se apresentado um tanto quanto tensa por parte de um grupo de vereadores que assim tem se manifestado, e recentemente observamos isso por conta da pretensão do Poder Executivo de contratar uma OS exclusivamente para administrar as equipes médicas que devem atuar no Hospital Municipal Raul Sertã e no Hospital Maternidade. Todos os outros demais serviços continuam sob responsabilidade do município através da sua Secretaria Municipal de Saúde. Muito bem. Como se encontra nesse momento estas relações, assim, de forma muito clara e transparente, como está sendo sua manifestação, até porque alguns aliados anteriores hoje estão beirando a inimizade, conforme podemos observar nas redes sociais. Queremos ouvi-lo. Bem, Zuri, eu particularmente nunca tive e nunca terei dificuldade do relacionamento institucional, né? Porque o relacionamento institucional tem que prezar e tem que caminhar no sentido de garantir o interesse público, que está acima de todas as coisas. Sem dúvida. Então, eu me relaciono com pessoas de todos os níveis, de todos os partidos, de qualquer tipo de ideologia. Se houver uma sinalização de possibilidade de gerar um benefício para a municipalidade, estou eu, né, gerando aí essa conexão. E na Câmara Municipal não é diferente, né? A gente tem, desde os primeiros dias, dialogado permanentemente com os vereadores, né, ouvindo as sugestões, reivindicações, projetos de lei, propostas, né, de melhorias nas comunidades em que tem aí a sua vivência diária, em diversas áreas, né, e a gente tem percebido que alguns vereadores querem contribuir, querem ajudar o município, e outros vereadores querem simplesmente, né, ficar o tempo todo fazendo sensacionalismo, enganando a população, fazendo uma oposição por oposição, porque uma coisa é você criticar com materialidade e você apresentar, né, que aquilo que está sendo apontado de irregularidade tenha fundamento. E, paralelamente a isso, apresentar uma solução, que é muito fácil, só criticar, apedrejar e falar de forma sem qualquer tipo de contundência. Por exemplo, eu estive na Câmara de Vereadores, é público notório que eu fui um vereador muito incisivo. Combativo. Né? Muito combativo, mas todas as vezes que eu falava alguma coisa, principalmente no que envolvia corrupção, eu não só falava, eu mostrava, eu apresentava provas, né? Quando eu subia na tribuna da Câmara, antes de me manifestar, eu não ouvia apenas um lado ou uma versão, eu não reproduzia o que alguém falava para mim. Eu pegava e estudava com profundidade, até para que eu não pudesse ser contestado em momento algum, né? E uma questão de responsabilidade. E quantas das vezes, Uri, pode perguntar aos colegas que estiveram comigo, inclusive vereadores que tinham uma linha muito diferente da minha, por muitas ocasiões eu me manifestei de forma positiva e até defendi alguns projetos do governo. Por quê? Porque não era o projeto do governo do Renato Bravo, era o projeto para o município. Então aquilo que é favorável ao município. Enquanto eu estive no Poder Legislativo, eu sempre fiz a defesa, né? E aquilo que eu visualizava que poderia gerar, né, um malefício, alguma coisa de ruim para a municipalidade, eu me manifestava de forma veemente e contrária, mas sempre com autonomia, independência e, sobretudo, responsabilidade. Infelizmente, nós temos alguns vereadores dessa Câmara Municipal que, lamentavelmente, bastante despreparados, justamente porque falam um monte de asneiras sem buscar exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, a questão da OS é um exemplo claro, dizendo que o prefeito vai colocar o OS para gerir o Hospital Municipal Raul Sertã. Ou ele é tão despreparado, desqualificado, que não teve a capacidade de interpretar a proposta de alteração da lei orgânica, ou ele está sendo extremamente malicioso de querer induzir para a população que a gente está entregando, né, a gestão
do Hospital Raul Sertã, do Hospital Maternidade, para a OS, que de fato não é. Como eu expliquei no programa anterior, é mais um caminho, mais uma alternativa que a gente pode talvez nunca usar, ou então a gente pode usar e identificar que não é o melhor caminho e a gente não utilizar mais em caráter experimental, por não. A nossa audiência é rotativa. Certamente alguns que não assistiram o programa anterior estão assistindo nesse momento. Sucintamente, qual será a finalidade dessa OS no que se refere à prestação de serviços públicos na saúde em Nova Friburgo? Bem, na verdade, assim, como eu disse no outro programa, a gente, na virada de 2021 para 2022, nós aumentamos de forma substancial o salário de todos os profissionais, incluindo os médicos. O médico de atenção básica, por exemplo, ganhava R$ 1.635, hoje ele ganha R$ 8.000. Além disso, fizemos vários processos seletivos e estamos às portas para realizarmos o concurso público e também fizemos uma pactuação com um consórcio regional chamado CICERRA, que tem a participação de diversos municípios da região, buscando aí caminhos alternativos para que a gente garantisse o atendimento médico ao principal hospital da região, que é o Hospital Municipal Raul Sertã, e também o principal hospital maternidade, que é o nosso aqui de Nova Friburgo. E diante de todas essas tentativas, a gente, graças a Deus, conseguiu melhorar muito, tanto é que a gente, de um bom tempo, temos conseguido manter a escala completa, mas existe uma outra especialidade que a gente ainda tem dificuldade. E não é uma dificuldade pontual de Nova Friburgo, é uma dificuldade do Brasil inteiro. Então, o que nós pensamos? Não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ficar inertes, né? Vamos buscar mais uma possibilidade. Inclusive, foi algo muito conversado com as pessoas que serão diretamente impactadas. Né? Eu conversei com alguns médicos, né? Apresentei a proposta e pelo menos todos os médicos que eu conversei foram favoráveis. Ou seja, a nível de servidor, o maior impactado ou o único impactado é o profissional médico, que ele se manifestou de forma favorável. Né? Então, é mais uma possibilidade, um instrumento que em algum momento o município pode precisar. E aí, como eu estava dizendo agora há pouco, sim, pode ser que o município faça uma contratação via OS, porque existe todo um processo, tem que fazer um estudo, não é simplesmente, a Câmara aprovou, então a partir de semana que vem já entra uma OS. Não, não é assim. E é por tempo determinado. E é por tempo determinado. E existe aquela comissão que eu falei no programa anterior, que é a CTA, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, né, que só libera os recursos para efetuar o pagamento da OS, se cumprir a rigor tudo aquilo que estava estabelecido no edital, podendo inclusive fazer algumas glosas, ou seja, não pagar de forma integral aquilo que está sendo requerido pela OS que está prestando serviço na municipalidade. Então, o que a gente tem buscado fazer ao longo da nossa jornada até aqui é criar mecanismos que facilitem a administração pública de modo geral e que garanta o atendimento do serviço público da melhor maneira possível. Se pegar, desde que nós assumimos até aqui, vai observar que fizemos várias legislações em relação à estrutura organizacional. Por exemplo, o Hospital Raul Sertã não tinha qualquer tipo de previsibilidade legal de ter pessoas responsáveis por setores. Hoje nós temos. Né? Então, nós temos a possibilidade de pegar um servidor, dar um incremento salarial para ele e, de forma legal, fazer com que ele assuma uma responsabilidade por um determinado grupo de pessoas e pelo setor. Então, hoje a gente tem condições de botar uma pessoa responsável pelo setor de nutrição, pelo setor de radiologia e pelos diversos setores que existem no município, setor de cardiologia, pelo CTU. Né? Então, assim, a gente pega um hospital que tem mais de 1.300 funcionários e que a gente não tinha uma previsão legal dessa estruturação básica. Então, isso a gente tem feito frequentemente. E é o que eu digo sempre. A gente não vai fazer tudo e muito menos resolver todos os problemas. Mas nós vamos e temos conseguido avançar bastante para que as próximas gestões tenham condições até de produzir muito mais do que a gente, porque vai pegar um cenário muito mais favorável ao desenvolvimento da nossa cidade. Mas voltando ainda a falar sobre a questão da nossa relação com a Câmara de Vereadores, certamente, eu tenho abertura e sempre tive com todas as pessoas de um modo geral. Tanto é que todas as quartas-feiras, desde os primeiros dias de mandato, as pessoas agendam previamente e eu recebo. É o servidor público, é a pessoa mais simples e humilde de Nova Friburgo, com o mais bem-sucedido, e eu trato todos da mesma forma. Né? E os vereadores que representam grupos, nichos, né, e siglas partidárias na nossa cidade, a gente sempre teve aí abertura para que eles apresentem as reivindicações e demandas de modo geral. Infelizmente, nós temos vereadores
que têm outras intenções, né? Vereadores que queriam desfrutar de alguns benefícios do município, que a gente simplesmente fechou as portas, fechou a torneira, e aí fica falando uma série de bobagens na Câmara Municipal e no dia a dia, né? Tanto é que um desses vereadores, e aí eu posso citar o nome, que é o vereador Mike Queiroz, diversas vezes foi no hospital municipal dizendo que não tinha médico. Absurdo, não tem médico, que será o quê, que será o que lá. Aí no dia da sessão, o meu vereador disse, para que QS? Se tem médico no hospital, não falta médico. Eu falei, eu não sei o que está na cabeça, o que ele quer da vida dele. E é o mesmo vereador que fala tanto imoralidade, mas não tem um mínimo de moral para falar de absolutamente ninguém, né? Muito menos da nossa gestão, que tem dificuldades, tem erros, tem falhas, sim, reconheço, mas a gente tem arregaçado as mangas, tem trabalhado diuturnamente para construir uma cidade melhor. Por isso que hoje os friburguenses têm uma grande expectativa pulsando seus corações e dia após dia a gente tem buscado resgatar o orgulho de ser friburguense. Aí esse mesmo vereador, vou até falar aqui agora o seguinte, é público notório que, e aí quero aproveitar, ele gosta muito de provocar, desafiar os outros, está aqui, vereador Mike Queiroz, quero te desafiar. Se eu apresentar a sua habilitação, isso mesmo, sua habilitação, porque se acessar as redes sociais dele, você vai ver ele pilotando moto, você vai ver ele dirigindo um veículo, e aí eu vou apontar um caminho para a população percorrer para saber se tem agora, habilitação ou não. Se ele aceitar o desafio, vai ter que ser aqui no programa Cidade Real. Porque se acessar as redes sociais dele agora, você vai ver que ele está lá, ó, dirigindo, pilotando, fazendo live. E aí tem um site do Detran, sim, em que tem como a gente, através do CPF, verificar qual é a data de validade da habilitação. Né? Eu colocar lá meu CPF agora, vai constar que a validade da minha habilitação é até 2032, porque eu acabei de renovar, então vale por 10 anos. Se você pegar o CPF do Mike Queiroz, que é fácil, é só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral das Eleições 2020. Você vai encontrar o CPF dele lá, acessa o site do Detran, bota o CPF do vereador Mike Queiroz. Sabe o que está escrito lá? Não existe CNH para esse CPF. E aí, vereador, fica esse desafio. Cadê a sua habilitação? Então, todo respeito, o senhor é um hipócrita, o senhor é um imoral, né? O senhor é alguém que só quer gerar conturbação e atrapalhar o desenvolvimento e o progresso de Nova Friburgo. Enquanto isso, eu vou dizer bem francamente, a gente cada vez mais fica motivado, entusiasmado, impulsionado para a gente permanecer reestruturando a nossa cidade e gerar maior qualidade de vida à nossa população. Está lançado o desafio, vereador Mike Queiroz. Cadê sua habilitação? Né? E com todo respeito, o agente público, de modo geral, tem que ser o primeiro a dar exemplo. Sem dúvida. Tem que ser referência. Que eu disse agora há pouco. Eu tenho falhas? Tenho. Sim. Eu tenho erros? Também tenho. Mas sempre buscando acertar. Né? Mas em toda a minha trajetória de vida até aqui, quando eu falo de preceitos e conceitos morais, né, eu falo porque eu busco aplicar primeiro na minha vida. Né? Tanto é que, na última eleição, vasculharam a minha vida de todas as partes. Fizeram tudo que podia fazer, como até hoje fazem. E aí o que apontam? Falhas e dificuldades da nossa gestão até aqui. Mas, em relação ao nosso caráter, a nossa idoneidade, a nossa história ilibada, né, graças a Deus não tem e nunca vai ter nada que apontar. Então, o vereador do Mike Queiroz é até vergonhoso, vexatório para o município de Nova Friburgo, um município tão intelectual, tão inteligente, com tamanha capacidade e potencial, ter um vereadorzinho tão desqualificado, despreparado, significante aí para representar a população de Nova Friburgo. E tem outros vereadores, por exemplo, eu pego aqui a vereadora Priscila Pita, fica gritando, desesperada, foi subprefeita várias vezes, lá dentro da comunidade dela, Rua Minas Gerais. Se ela, junto com os outros prefeitos, que ela comungou dos mesmos valores, que caminhou junto, por que não resolveu o problema da Rua Minas Gerais? Nós estamos resolvendo, né? Cumprindo, sobretudo, o nosso dever e a nossa obrigação. Né? Então é isso que tem gerado aí uma insatisfação enorme por parte deles. Igual o próprio vereador Marcinho, que tomou um rumo completamente diferente, né? Caminhamos juntos, tínhamos objetivos e projetos semelhantes, mas
ele, em certa ocasião, adjetivou, chamou o vereador Mike Queiroz, tudo que pode imaginar. Agora estão aliançados, estão abraçados. E vou falar uma coisa, né, com muita sinceridade. A população já deu resposta nas urnas nessa última eleição. Porque ele já teve mais de 8 mil votos na eleição passada, que eu o apoiei, e agora ele teve um pouco mais de 4 mil votos. Dentro de Nova Friburgo, ele perdeu, inclusive, para pessoas que vieram de outras localidades. E tem mais. Para a gente, como município, a melhor coisa que aconteceu foi o vereador Marcinho sair da Prefeitura Municipal. Porque ele, com duas secretarias, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Geral de Governo, infelizmente, a gente começou depois a descobrir uma série de lambanças e no momento oportuno a sociedade vai tomar conhecimento e vai ficar assim horrorizada a forma com que, à época, Marcinho Alves, como secretário, esteve conduzindo algumas partes. Inclusive, a gente já poderia estar numa fase de licitação do transporte coletivo, que ele, como secretário-geral de governo, ele podia ter dado encaminhamento, a gente já podia ter concluído isso tudo já há tempo atrás, mas não. Ele, infelizmente, né, não tomou medida alguma para poder dar esse encaminhamento e também não tomou medida alguma para poder penalizar Itapemirim, que depois tem que vir outro secretário para poder dar os devidos encaminhamentos. E na assistência social, nós já identificamos algumas situações, inclusive suspeitosas, que graças à futura gestão que o substituiu, a gente interrompeu, porque a gente ia gerar prejuízo para a municipalidade e no momento oportuno toda a população vai estar tomando conhecimento. Então, o que eu percebo é que existem pessoas que estão com inveja, pessoas que queriam estar no meu lugar, né, e que ficam aí gritando de todas as formas e cada vez mais desmoralizado. Porque percebe-se que a população, de modo geral, tem gostado da nossa gestão, tem percebido que a gente tem feito tudo aquilo que está ao nosso alcance. A gente só não faz além porque nós somos seres humanos, somos limitados. Então, até aquilo que é impossível, que a gente evidentemente não faz, mas a gente ainda tenta, né? Tanto é que, se a gente analisar bem, todas as áreas a gente melhorou. Com todo o respeito às gestões anteriores, não teve uma área que a gente não melhorou. A nossa maior dificuldade, que é a saúde, os números não mentem. Só pegar as estatísticas atuais de filas de exames, de cirurgias, de atendimento, de modo geral, vai ver o quanto que a nossa estatística hoje é muito mais favorável do que era em anos anteriores. E aí é para a gente, então, ficar numa situação de conforto, é para dizer que está tudo bem? Absolutamente que não. A gente tem muito, mas muito a melhorar. Por exemplo, igual o Natal esse ano, que graças a Deus está sendo um espetáculo, as pessoas estão muito felizes e as famílias estão nas ruas celebrando, né, a essência do Natal com muita alegria, inclusive divulgando para as pessoas, amigos e familiares de todas as partes do Brasil. Mas nós, por exemplo, não estamos assim plenamente satisfeitos. Plenamente satisfeitos, porque eu sei da nossa capacidade. E é por isso que em 2023 vem coisa boa por aí e nós vamos surpreender a população mais uma vez. Prefeito, eu preciso lhe interromper, mas Sua Excelência precisa retornar mais vezes aqui, porque esse momento do desabafo é onde foi eu tenho, absolutamente sensacional, mostrando que, evidentemente, primeiro, confia nas relações que temos de maneira a lhe oferecer esta oportunidade, quando se sente à vontade, seguro e tranquilo para fazer as afirmações que fez, inclusive lançando um desafio que eu talvez terei a oportunidade de intermediar. Mas, de toda forma, os seus esclarecimentos são oportunos porque mostram o contraditório que precisa acontecer para formar opinião. Nós continuaremos esta conversa sensacional com o prefeito municipal, absolutamente imperdível, depois dos nossos reclames comerciais, quando já estaremos na reta final deste programa para tratarmos de eleições municipais. Os palanques virtuais já começam a ser montados. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular.
Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, comemoração na reta final do ano e de desafios. Caro telespectador, querida telespectadora, se você começou a nos acompanhar, por hipótese, a partir desse momento, assista o programa desde o início, que tem as suas representações diárias, como está disponível nas redes sociais da emissora. E ouça o desafio corajoso que o prefeito municipal fez a determinado vereador. Vou lançar esse teaser sem denominar a figura desafiada para que você possa, evidentemente, nos privilegiar com a sua audiência. Mas foi um momento como nunca visto antes nessas entrevistas que eu já fiz com sua excelência, sensacional. Para a nossa expressiva audiência, nós atingimos picos de assistência. Como também atingimos muitas visualizações quando apresentamos o quadro Opinião, que tem por finalidade lhe oferecer um contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático, para que você forme opinião. E doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, o faz com extrema sabedoria e competência. Vamos juntos assistir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cidade Real e ao nosso Opinião Pública. Hoje vamos celebrar a missão, o sacerdócio, a força, a coragem e o desafio que é ser chefe do Executivo Municipal. Que alegria, que honra, que maravilha, que possibilidade, que oportunidade divina é a de quem conduz uma cidade, quem protege uma cidade como chefe do executivo. Chega a ser quase um sacerdócio esse desafio. E cuidar de gente, cuidar de nossa gente, cuidar de uma população como a população de Nova Friburgo, não deixa de ser uma oportunidade de deixar marcado o seu nome na história dessa cidade tão poética. Friburgo, Burgo do Frio, espiga de milho, favo de mel. Te mando um abraço apertado, Friburgo querida. Eu acho que nessa edição comemorativa do nosso Opinião Pública e do nosso Cidade Real e também
de carreira de Zuri Maurer, nada mais oportuno do que celebrar a condução da nossa cidade, chamando à ordem essa responsabilidade de conduzir, promovendo sempre o bem público. Nós vivemos num Estado de direito, num Estado que se afirma democrático. Inúmeros são os artigos da nossa Constituição da República. O artigo 1º, caput, artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais do homem, da mulher, da criança, dos direitos básicos, das cláusulas pétreas. Artigo 59, artigo 69, artigo 37, falando sobre os princípios da administração pública. E a opinião pública, para não ficar enfadonho, já que estamos todos sofridos, cansados por conta dos problemas, das vicissitudes, da história pessoal de cada um que sofreu tanto em 2022. Importante agora agradecermos a Deus todas as oportunidades, as conquistas e principalmente os erros também, os aprendizados experimentados em 2022. Que eles fiquem em 2022 e em 2023 sejamos população, chefe de executivo, todos seres humanos mais maduros, mais comprometidos e disciplinados com o bem-estar geral, refletindo num futuro de uma sociedade sadia, sã, positiva e feliz, conforme as poesias de Carlito Marchon, conforme as poesias de Jaburu, conforme tudo que temos como legado na nossa história memorável dessa cidade, tão acolhedora, tão poética e tão sofrida. Essa é a nossa opinião, que é pública. Pública. Até semana que vem. Sensacional mais este quadro Opinião, em que doutora Aline evidentemente lhe desafia, lhe provoca com a sua opinião, que é a opinião do programa Cidade Real. A autoria intelectual do quadro Opinião pertence à querida editorialista, mas tem a chancela da produção do programa Cidade Real, porque precisamos, sobretudo, ousar, precisamos oferecer outras leituras das mesmas situações, que, de forma geral, é assim tratada pela imprensa. Você que tem vida inteligente do outro lado da tela precisa ter outras versões. E assim, durante todo esse ano, o programa Cidade Real o fez, contemplando o quadro Opinião, e no próximo ano teremos muitíssimas novidades, até porque, conforme você vai observar, estaremos num novo espaço, num novo estúdio, muito confortável, muito dinâmico, muito tecnológico, acompanhando a nova sede da TV Zoom, que será devidamente transferida para o espaço ARP. Portanto, fique atento. Excelência, nessa reta final, queremos ouvi-lo acerca da avaliação do seu mandato, que chega à metade. Quais foram os erros, os equívocos e quais foram os desafios? E nesta análise derradeira, a pretensão no que se refere às eleições municipais em 2024. Bem, queremos ouvi-lo. Bem, a gente herdou problemas históricos, sistêmicos do município, um passivo enorme, né? Mas a gente não está aqui para poder culpabilizar A, B, C, passado, até porque, independentemente de como estava o município, a gente assumiu um desafio, assumiu essa responsabilidade e, graças a Deus, a gente tem conseguido sanear muitos problemas do passado. Eu fico muito feliz quando a gente chega numa comunidade como Varginha de Rio Grandina, que as pessoas falam assim, caramba, há quase 20 anos a gente não era assistidos. Quando a gente foi, né, em Cascata e São Romão, que eles disseram que o último prefeito que tinha ido lá foi o doutor Heródoto Bento de Mello. Né? Quando a gente consegue dar importantes passos, né, de algo que a população já aguardava há um bom tempo, da valorização do servidor público municipal,
da gente conseguir aí fazer o concurso público, da gente ter o maior investimento da história na educação pública municipal, onde a gente desapropriou alguns espaços que já funcionaram como grandes históricas unidades particulares, né? Onde a gente chegou lá em Rio Bonito, uma das maiores dificuldades deles era uma boa estrutura física de unidade educacional que garantisse o atendimento à população. Uma das comunidades mais distantes do Nova Friburgo, nós desapropriamos uma pousada e instituímos lá uma unidade educacional que tem atendido com muito êxito a nossa população. Né? Que na cultura, por exemplo, a nossa gestão que mais tem investido nos artistas locais. Praticamente, semanalmente, nós temos artistas se apresentando e alguma parte de Nova Friburgo sempre, né, com aporte de recurso público, numa sinalização que a gente valoriza, investe, acredita na cultura e acredita no artista friburguense, no esporte, que a gente, do zero, hoje nós temos alguns projetos sociais espalhados pela cidade, que investiu mais de 2,5 milhões para a gente restaurar vários equipamentos esportivos. São 8 ginásios e quadras que estão passando por transformações completas, que a gente vai entregar novo à população, né? Na saúde, que a gente já disse aqui resumidamente um pouco do que a gente tem avançado na remuneração dos profissionais, que consequentemente ficam mais motivados e melhoram a sua eficiência, a sua eficácia, a sua efetividade na prestação do serviço público, na questão de melhoria das nossas unidades de saúde de modo geral. A maioria, quase que todas, estão passando por reforma ou passarão por grandes reformas. Já entregamos 2 unidades que foi 100% reformada, que é a unidade de São Geraldo e a unidade de Vargem Alta, que quando foi inaugurada, anos lá atrás, foi prometido que teria um odontólogo, um dentista para atender, e enganar e iludir a população esse tempo inteiro. E quando nós agora entregamos a unidade plenamente reformada, nós colocamos um dentista para poder atender aí a comunidade de Vargem Alta, e depois de mais de 5 anos, reativamos a nossa usina de asfalto. E a reativação da usina de asfalto significa dar mais dignidade à nossa população. As pessoas que, certamente, em outros momentos, quando chovia, pisavam na lama, que muitas das vezes tinha que colocar saco, né, saco plástico para proteger, né, o pé, até o joelho, hoje, em alguns locais, não precisam mais. Aqueles que tinham que, no sol forte, andar aí em local com muita poeira, também não precisa mais, né? Então, até aqui, a gente já fez aproximadamente uns 30 quilômetros de asfalto, né? A nossa expectativa para no decorrer de 2023 que façamos muito mais, né? E enquanto a gente tiver, a nossa usina vai funcionar 100%, né? Inclusive, a gente tem tido aí apoio do Estado, né? Mas a gente fez uma licitação também nossa para aquisição de CAP. Então, se em algum momento falhar pelo Estado, a gente tem condições de manter a operacionalização. É o recurso público sendo tratado com honestidade e aplicado com responsabilidade. Isso tem gerado bons frutos aqui para a nossa cidade. Então, se a gente observar bem, saúde, educação, cultura, mobilidade, saneamento básico, obras de contenção, de drenagem, de recuperação ambiental, com o apoio que a gente tem recebido do Estado, nunca tivemos tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo. O ruim é que a gente tem um passivo muito grande em que muitas das gestões anteriores à nossa contribuíram pouco, né? Poderiam ter contribuído muito mais, porque hoje nós teríamos menos demandas, um passivo menor, e teríamos maiores condições financeiras e de energia para focarmos para resolver determinadas situações. Por exemplo, quando chove um pouco mais forte no Friburgo, várias áreas são alagadas, né? Ali, no programa Crônica Rua Minas Gerais, já está na fase final e vai ser resolvido. A gente tem, no centro da cidade, infelizmente, tem causado um transtorno no dia a dia do friburguense? Tem, mas serão 1.286 metros de rede de drenagem que vai resolver um problema de muito tempo, né? Quantos comerciantes perderam as suas mercadorias? Quantos friburguenses viveram situações desconfortáveis e tiveram prejuízos por conta dos alagamentos da região central? Quantos turistas vieram na nossa cidade e ficaram ilhados? Olha a imagem que eles têm de Nova Friburgo quando chove mais forte. E aí isso vai para os noticiários de TV, faz com que as pessoas não tenham nem desejo de vir para Friburgo, ficam com medo,
né? Então, a gente tem avançado nesses projetos de infraestrutura, né? Então, tem algumas comunidades específicas que a gente tem desenvolvido esses projetos, né? E certamente a gente está no caminho certo. E muita coisa boa a gente há de entregar à nossa população. Estamos nos aproximando, parece muito, mas já estamos nos aproximando do pleito eleitoral de 2024. Exatamente. E, na verdade, o que as pessoas esperam é que a gestão seja uma gestão honesta, que não negocie princípios e valores, que esteja com o coração aberto para ouvir as pessoas, seja no gabinete ou nas ruas, que é o que a gente tem feito até aqui, e também uma gestão de resultados, né? Isso acontecendo, é natural que as pessoas aprovem, né? E, evidentemente, se chegar a 2024 não atender a expectativa da população, ela vai fazer como fez com os últimos. Ela vai fazer como o patrão tem que fazer com o colaborador quando ele deixa de ser um colaborador na essência, né? Ele vai dispensar e vai colocar outro no lugar. Exatamente. Então é isso, essa tem que ser a mentalidade da população, até porque antes de eu ser agente público, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu tenho um cidadão friburguense. Por muitas vezes eu votei alguém, me decepcionei, me frustrei, e o que eu fiz? Não votei mais nessa pessoa, e pelo contrário, além de eu não votar, ainda fazia campanha contra. Em contrapartida, foi até raro, mas uma ou outra pessoa que eu votei deu certo. E aí, se eu votei e deu certo, eu continuo votando. Ou mesmo e continuo que não acreditando. Votou e deu certo. Exato. Às vezes meio que não votou e deu certo. E é curioso que muitas pessoas falam o seguinte para mim: prefeito, eu vou te ser muito sincero. Eu não votei no senhor, eu não tinha expectativa no senhor. Para mim, o senhor seria um fiasco, porque eu não acreditava na sua gestão. E hoje eu estou surpreso, porque a sua gestão tem caminhado bem, tem gerado bons frutos para o município de Nova Friburgo. E eu já votei em pessoas que, pela oratória, pela experiência, pelo currículo, você olhar e falar assim, essa pessoa não tem como não dar certo. E nos decepcionou. E isso acontece todos os dias na nossa vida. Que bom que muitas pessoas que até então desacreditavam, desconfiavam da nossa gestão, hoje, né, têm sido aí grandes parceiros, têm acreditado e confiado no desenvolvimento da nossa cidade. Né? Então, 2024, a gente já começou a ter alguns ruídos, né? Já tem alguns propensos concorrentes, faz parte do da processo. Democracia. Sem dúvida, sem dúvida. E até salutar, né, que tenham outros concorrentes, mas a gente está com a nossa consciência muito tranquila, que evidentemente que se Deus permitir uma disputa do pleito 2024, assim o faremos, e é claro que o nosso objetivo maior é sair vitorioso. Sem dúvida. Né, dentro de um resultado eleitoral. Porém, dentro do que a gente tem construído até aqui, e que, repito, com consciência muito tranquila, que a gente tem esforçado ao máximo, e eu tenho me aperfeiçoado, eu tenho melhorado dia após dia, certamente se Deus me der a oportunidade de ter um novo mandato no futuro, ele vai ser melhor do que esse, porque eu vou estar mais maduro, mais preparado, mais qualificado, mais conhecedor da máquina pública, né, porque eu estudo muito, então eu tenho aprendido todos os dias, mas se no final de tudo eu não conseguir um resultado positivo, favorável, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter o meu coração em paz e grato a Deus e a população de modo geral por tudo aquilo que a gente tem conseguido avançar e construir juntos. Prefeito, estamos já nos acréscimos e temos 1 minuto para a sua saudação de final de ano à população friburguense que nos prestigia com a sua valiosa audiência. Bem, hoje dia 26 de dezembro, segunda-feira, ontem foi Natal, estivemos juntos aí dos nossos familiares, pessoas que nós tanto amamos, está se aproximando o ano 2023. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano com incontáveis desafios, bastante dificuldades, inúmeros obstáculos postos no nosso cotidiano, mas com fé, com esperança, sobretudo amor, intensa dedicação e perseverança, nós vamos superar todas as dificuldades, obstáculos, adversidades. E nós, que amamos tanto o município de Nova Friburgo, alcançaremos juntos incontáveis conquistas em favor dessa família que nós temos tamanha paixão, que é a família friburguense. Então, que o seu 2023 seja recheado de muita saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de tudo aquilo que é bom, tá bem? Então, um abraço e que Deus permaneça a abençoar a todos nós.
Da mesma forma, que Deus Pai Todo-Poderoso lhe abençoe, proteja e ilumine Que assim na seja. sua missão, no seu desafio de promover o bem público. Amém. Precisamos definitivamente encerrar agradecendo sempre mais este ciclo, mais este ano em que tivemos a oportunidade de levar até você informação de utilidade pública, tendo evidentemente o apoio técnico da nossa valorosa equipe, coordenada, organizada e, eu diria, ajustada por Marconi JR, o nosso maestro técnico. Fica o meu agradecimento individual a todos aqueles que colaboram para o sucesso do programa Cidade Real, incluindo a própria emissora, a direção, os colaboradores e também os patrocinadores, mas, sobretudo, a sua valiosa e indispensável audiência. Como sempre faço, rogo a Deus para que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine no ano que se inicia, onde teremos fortíssimas emoções, inclusive em Nova Friburgo, que é o que sempre nos une. Cuidem-se bem, feliz e próspero 2023 e até a próxima edição.